Olá, dando continuidade às nossas aulas de fisiologia, conforme falado aí na primeira aula, que a gente já explicou aí os conceitos gerais, a introdução à fisiologia, agora nós vamos entrar praticamente na fisiologia, começando com a organização celular. Então agora a gente vai falar de todas não, mas as principais, vou estar explorando com vocês as principais organelas celulares e as funções de cada um. Então, quando eu estou falando da função de cada um, a gente já está entendendo a célula como um sistema, né, funcionante, como uma unidade funcionante. A gente não está falando simplesmente na célula. Agora a gente vai entender como que a célula faz todo o seu mecanismo fisiológico para sua manutenção. Só relembrando o que já foi falado na primeira aula, né, do nosso conceito de fisiologia, a gente vai estar falando, né, procurar explicar os fatores físicos e químicos responsáveis pela origem e desenvolvimento e continuação da vida, ou seja, suas características funcionais de cada sistema. Especificamente, pontualmente, né, nesta aula, a gente vai estar falando todo o mecanismo de funcionamento agora da célula. E na sequência a gente vai estar falando, né, dos demais sistemas. O nosso corpo humano, ele é composto por célula. Várias células, elas vão ter a sua especificidade, vão estar fazendo alguns tecidos, alguns órgãos, a reunião, um conjunto de alguns órgãos vão estar constituindo sistemas e o conjunto dos sistemas, o organismo como um todo. Então a gente está demonstrando aí para vocês que todo esse organismo como um todo, ele começa com uma unidade chamada célula. E se tem mais ou menos este número da composição do organismo como um todo, na ordem de trilhões. Né? O corpo humano ele é formado na ordem aí de 75 trilhões de células, que estão em constante desenvolvimento, estão em constantes funções específicas de cada, né? Então, cada uma tem a sua função específica, como os órgãos que as compõem, né? E aí, a característica básica em comum dessas células é que elas têm que fazer toda essa movimentação, ela tem que fazer toda essa circulação no corpo humano para estar levando, para estar fornecendo nutrição para os demais órgãos, ou seja, para a manutenção da vida deste organismo, as trocas gasosas, né? Ele vai estar levando oxigênio e trazendo gás carbônico. Isso vai ficar bem claro quando a gente for falar da nossa fisiologia respiratória, né? E não só, né, trazendo, né, expelindo gás carbônico, como todos os outros catabólicos, todos os outros produtos finais, né, de todas as reações e funções fisiológicas de outras células e, consequentemente, os seus sistemas. Então, a gente vê a importância da circulação das células, né, para essas funções vitais. Né? Além das nossas células, elas terem um papel importante, predominante na manutenção e perpetuação, né, como a gente está falando de fisiologia humana, então na perpetuação, né, do indivíduo humano, porque são as células que são capazes de fazer a reprodução, né? São as células, são os gametas que eles vão dar a condição de reprodução. Então, para a gente ver o quão é importante na perpetuação, né, da espécie através de duas células. Então, a gente vê aí a importância fisiológica das células específicas de cada setor
do corpo. E é importante falar, né, já na primeira aula a gente pegou esse gancho, a gente falando sobre os compartimentos líquidos das células. A célula, o total das nossas células, né, a somatória daquela ordem de trilhões de células, elas têm, né, uma projeção de uma capacidade intracelular de 25 litros, né, de líquido. Né? Não estou falando de água. Como da mesma maneira, a relação da célula, não só no seu meio interno, como no seu meio externo, há uma constante troca de íons, de proteínas, de catabólitos, de metabólitos, né, entre o meio intracelular e o extracelular, aonde o meio extracelular, né, se tem como projeção uma presença de mais ou menos 15 litros de líquidos. E esses líquidos extracelulares são todos os líquidos intersticiais. O que são líquidos intersticiais? São os líquidos que estão ao redor, em torno da célula, estão fora do seu ambiente intracelular. O que está fora são os líquidos intersticiais. Além do plasma, o que é o plasma? O plasma é a parte sanguínea sem os elementos figurados. Então, o sangue, ele é um material líquido formado por algumas células e o plasma é a porção líquida, né? Além do líquido cérebro-espinhal, né, o nosso líquor, né, um importante mecanismo de nutrição e serve como coxim de amortecimento do sistema nervoso central, que vocês já estudaram na anatomia. Temos uma grande quantidade de líquido intraocular, enorme quantidade também nos líquidos gastrointestinais, né? E em outros demais espaços. Por exemplo, você tem os líquidos sinoviais, que são os líquidos que estão presentes nas articulações. Então a gente vê como que a formação, né, do nosso organismo, o compartimento de líquidos é importante, não só apenas intracelular, como no ambiente extracelular também. E esses líquidos, né, por ser um meio líquido, ele é importante numa constante movimentação, uma constante troca de íons e nutrientes entre as células, né, e os seus órgãos adjacentes, né? E isso se dá pela constante circulação sanguínea que a gente tem. Então parece uma coisa simples, né? A gente sabe que a gente tem sangue, né? E sabe que o sangue corre e às vezes a gente não para pensar o porquê, né, dessa constante circulação. Então na fisiologia a gente vai estar apresentando, a gente vai estar demonstrando o porquê desta interação no corpo humano, a sua função, né, dentro do corpo humano para a manutenção da sua vida, da sua perpetuação. Esse esquema é importante, eu quero que vocês gravem bastante, porque aqui está um esquema praticamente de como que é formada uma célula. Agora a gente já não vai ter mais a ideia daquele desenho simples, né, de uma membrana, né, de um círculo, uma membrana e ao meio uma outra formação redondinha representada com um núcleo. Na verdade, isso aí é um desenho muito simplório de uma célula, e agora com a fisiologia celular, a gente está vendo quanto é complexo, né, as organelas, né, da célula, e cada uma tem a sua função específica para a manutenção da célula, para que a célula sempre esteja viável, para que a célula esteja sempre viva. Então eu tenho várias funções, várias organelas que vão ser responsáveis por diferentes etapas, por diferentes processos celulares. E a gente vai estar explorando, a gente vai estar apresentando pelo menos as principais organelas, né,
que compõem a célula. E este desenho que vocês estão vendo aqui é um esquema, um desenho que a gente tem um corte. Vocês imaginam um corte sagital, né? Me dou o poder de falar no tipo de corte, porque vocês já aprenderam isso na anatomia. Né? Então vocês estão vendo um corte numa célula para a gente entender mais ou menos como que é a representação dessa célula e as suas organelas que a compõem. E uma parte muito importante, uma organela muito importante da célula é a membrana plasmática. Por que eu chamo a atenção para a importância da membrana plasmática? A gente já estava falando da necessidade da atuação, a necessidade do mecanismo fisiológico da célula. E o mecanismo fisiológico da célula é um mecanismo que ocorre, né, as reações que ocorrem dentro da célula, como as reações, como a necessidade ao exterior da célula, ao seu ambiente extracelular. Ora, se eu tenho mecanismos, se eu tenho reações que ocorrem tanto na parte interna da célula como na parte externa da célula, há de se pensar, há de se concluir que existe alguma coisa que separa o meio intra do meio extracelular. E esta coisa, essa parte importante da célula é a membrana plasmática. Agora, a membrana plasmática, né, por toda essa necessidade de reações, de interações da célula, tanto interna como seu meio externo, ela tem a sua especificidade e a sua particularidade. Então agora a gente vai estar entendendo como que é a formação da célula para que a gente entenda como que se faça o transporte entre meio intracelular para o meio extracelular e vice-versa também, do meio extracelular para o meio intracelular. Então a membrana ela é constituída, né, de diferentes proteínas e lipídios. Ela tem uma dupla camada, né, de lipídios que essa dupla camada ela vai ser específica, né, ela vai ter uma formação de barreira contra alguns tipos de materiais que devem estar passando ou não. Vai ter alguns tipos de materiais que só podem ir do meio interno para o externo, né? Ou vice-versa, ou alguns tipos de materiais que só possam vir do meio externo para o interno. E quem regula isso é essa dupla camada lipídica da membrana. Bom, aqui, deixa eu colocar a canetinha. Aqui a gente consegue ver mais ou menos essa sequência aqui, a primeira camada lipídica da membrana. E aqui a segunda camada lipídica da membrana. A membrana como um todo seria toda essa parte aqui, né, constituída pelas duas camadas lipídicas e esse meio entre as camadas lipídicas. Então é lógico, isso é um esquema, isso só se consegue ver com microscópios de varredura de grande potência, mas a gente sabe, né, por estudos, que a composição dessas camadas, dessas dupla camada, são lipídios que vão estar permitindo a entrada, né, a passagem, né, tanto interna para o externo, quanto do externo para o interno, através de proteínas específicas. Então, a formação da membrana plasmática, ela tem essa formação de dupla camada lipídica para especificar, né, o meio de transporte entre o meio intra e extracelular. E aí já falando, né, das principais organelas, né, de uma célula, o que nos chama a atenção é o núcleo. O núcleo da célula seria a parte principal, a parte funcionante, né, da célula. A gente pode fazer uma analogia,
né, como vocês já estudaram anatomia, fazer analogia do estudo da célula ao corpo humano, como o núcleo sendo o sistema nervoso central da célula. É o que comanda, é o que faz todo o gerenciamento, né, das atividades celulares, né? E o núcleo, ele também é composto por uma membrana. O núcleo, o que quer dizer isso aqui? O núcleo, ele não está disposto, né, de uma maneira desorganizada no citoplasma da célula. O núcleo ele tem o seu envoltório próprio, ele tem a sua membrana nuclear própria, tá? E nessa sua membrana nuclear, ele permite a passagem de proteínas, né, e RNA. Né? Lá na frente a gente vai estar explicando, falando um pouquinho sobre DNA e RNA, entre o núcleo e o citoplasma. Aqui eu vou abrir um parênteses para estar falando de uma coisa bem atual no cenário de hoje. Qualquer manifestação viral, qualquer vírus, o vírus ele não consegue se reproduzir sozinho. O vírus ele precisa ter um mecanismo, ele precisa ter um hospedeiro que vai fazer a replicação, que vai fazer a divisão, que vai fazer a produção de novos vírus, né, para o vírus. O vírus sozinho, por si só, não consegue fazer isso. E quem é esse sistema que faz essa replicação para o vírus? É um núcleo de alguma célula. Todas as células do corpo humano, exceto as hemácias, as células do sangue, as células que dão pigmento, que dão a coloração vermelha para o sangue, todas as células são nucleadas, todas as células possuem núcleo, né? As hemácias não possuem. Então, por que eu estou abrindo esse parênteses? Hoje em dia, com o atual cenário, a gente fala muito sobre o Covid. E o Covid é um vírus, e o vírus, para se replicar, ele precisa estar alocado, né, dentro de uma célula, né, e dentro da célula ele procura o núcleo da célula, para que no núcleo da célula o vírus transfira o seu material genético e o núcleo da célula começa a produzir novos vírus. E isso, né, no caso da Covid, isso acontece muito, né? Isso chama-se trofismo, é uma particularidade. O vírus do Covid, ele é muito próximo, ele é muito chegado às células do pulmão, né? Então, é por isso que as maiores manifestações graves, né, ocorrem por falta de ar, porque a grande produção de vírus ocorre nas células pulmonares. E os vírus, né, eles infectam o núcleo da célula pulmonar, fazendo com que a célula pulmonar produza muitos outros vírus, e esses outros vírus vão saindo e infectando novas células e novos sistemas. É esse que é o mecanismo de virulência. É desta maneira que o vírus dentro do corpo humano se reproduz, né? Ele invade a célula e ele invade o núcleo. É no núcleo que ele faz a sua replicação. Então é só um parênteses para a gente estar falando nesse cenário, para a gente entender, né, o quão é importante, né, o núcleo dentro da célula. Né? Por isso que ele tem uma barreira, por isso que ele tem uma membrana específica, né, dentro da célula. E dentro do núcleo há uma parte específica do núcleo chamado nucléolo, né? Que, assim, uma maneira simplória falando, o nucléolo seria o núcleo do núcleo, né? É uma posição onde tem uma organização de ribossomos, né, que desempenha um fator essencial para o núcleo com a produção de proteínas. Então, no núcleo, a gente vê uma outra porção, né, que é responsável pela toda a síntese proteica do núcleo, que é feita pelo nucléolo, que é uma outra organela, né, dentro de qualquer célula.
Uma outra organela importante, né, na celular são as mitocôndrias, né? Essas mitocôndrias, elas também têm a função de síntese, né, de produção proteica, mas uma das suas funções essenciais nas suas membranas, elas produzem enzimas, né, que atuam no ciclo de Krebs. O que isso quer dizer? Algumas funções, né, que a gente vai estar explicando para vocês em fisiologia, quando vocês estiverem estudando em material mais aprofundado, né, nos materiais que eu estou indicando, eles vão estar falando desta maneira. Quando a gente fala de ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs é o nosso ciclo de respiração. A nossa respiração ela ocorre em nível celular. Então, o ciclo de Krebs, né, ele ocorre na membrana, né, na matriz, na parte da membrana das mitocôndrias, dessa outra organela celular. Então, a gente pode chegar à conclusão, né, já que a responsabilidade, já que uma das funções da mitocôndria de estar estimulando enzimas do ciclo de Krebs, a gente chega à conclusão que as mitocôndrias são as responsáveis pela respiração celular. Em analogia, como a gente fez com o núcleo, fizemos uma comparação com o sistema nervoso, as mitocôndrias, em analogia, seriam os pulmões das células, né? Responsáveis pela toda a respiração celular. Continuando aí as nossas organelas celulares, a gente vai estar falando agora do retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, aqui representado por esse desenho, por esse esquema aqui, ele se diferencia do retículo endoplasmático liso porque ele possui essas pequenas estruturas. Aqui é apresentado por essas bolinhas amarelas aqui, ó, que vocês estão vendo ao longo de todo o retículo endoplasmático, que são conhecidos como os ribossomos, né? Então vocês imaginam toda uma sequência de vários vacúolos cheio de bolinha em cima, por isso que fala que ele é rugoso. E essas bolinhas, né, essas representações são os ribossomos. E eles têm né, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem como principal função a produção proteica da célula. Né? Toda a síntese proteica da célula é feita no retículo endoplasmático rugoso. Já no retículo endoplasmático liso, né, representado aqui neste desenho, ele não tem essas estruturas, né, essas bolinhas esquematizadas ao longo do retículo. Por isso que a gente fala, né, faz essa nomenclatura dele aqui como retículo endoplasmático liso. E o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a função de armazenamento principalmente de cálcio nos músculos esqueléticos. E nas células do fígado, dos hepatócitos, eles têm a função da produção de lipídios e fosfolipídios. Então, a gente chega à conclusão que os retículos endoplasmáticos, tanto rugoso como liso, eles têm a função de síntese, de produção dos íons necessários para a célula. Já a outra organela importante, né, representada aqui ao lado, é o aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi. Vocês vão ver essa nomenclatura também em muitos livros como complexo de Golgi. E a principal função, né, do complexo de Golgi é o armazenamento de todas essas substâncias produzidas pela célula. Então a gente está vendo que o retículo, né, os retículos endoplasmáticos, tanto liso como rugoso, eles têm a função dessa síntese, dessa produção, enquanto que o aparelho de Golgi ele tem a função desse armazenamento de todas essas substâncias aí sintetizadas, tá? Esse complexo de Golgi, ele tem mais ou menos esse desenho, né? Para a gente ter uma ideia como que é o desenho do complexo de Golgi, você imagina assim várias bolas, né? Bola de futebol, ela toda murcha, sem o ar,
né, aquela formação da bola murcha uma sobre a outra. É mais ou menos esse desenho de como se aparenta o complexo de Golgi. E entre essas membranas, né, que seriam essas bolas, é onde que tem, né, o armazenamento, é onde ela faz o armazenamento das substâncias produzidas, sintetizadas pela célula. Então, né, como a gente está fazendo a comparação, a analogia, né, dessas organelas citoplasmáticas com o corpo humano, é como se o retículo endoplasmático e o aparelho de Golgi fosse todo o nosso sistema digestório, né, da produção aí, né, pelo estômago, armazenamento pelo aparelho de Golgi. Essas organelas apresentadas são as principais organelas, né, que a gente vai estar apresentando, que a gente vai estar explorando, demonstrando para vocês. Isso não se cessa, tem muito mais organelas importantes, né, que pode ser, que a gente poderia estar explorando. Mas como a gente tenha, né, esse padrão de a gente estar fazendo apenas alguma introdução, né, superficial através dessas aulas online, e oferecendo todo o material de um estudo mais aprofundado, fica aí o meu e-mail para estar tirando as dúvidas de quando vocês estiverem assistindo a aula ou procurando as informações nos materiais oferecidos, né? Fica aí o meu e-mail aguardando todas as dúvidas que vocês terão tirando aí após essa aula, tá? Obrigado e até a próxima aula.